esta? Quem é esta que avança como a aurora? Temível como o exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos teus. E uma santa boa noite a todos vocês. Estamos começando mais um Orando com o Padre Pio. Você que está aí através do Facebook, do YouTube, seja muito bem-vindo. Já quero dizer uma santa boa noite aos meus irmãos. Boa noite, Maurício. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Sueli, Leandro. Boa noite, meus irmãos. Que felicidade, né? Que felicidade, Mais começando Orando já. com o Padre Pio. E já com a intercessão de Maria sobre nós. Fantástico. Olha que graça. Bom. Sueli, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Leandro. Boa noite, Sueli. Boa noite, Ricardo. Grande Maurício. Leandro, boa noite. Boa noite pra vocês, né? Boa noite você que tá em casa, nos vendo aí pelo Facebook, pelo YouTube, também pelo Instagram, né? Sejam bem-vindos. É isso daí. Então, já que o Leandro já falou do Instagram, do Face, quero lembrar a todos vocês, você que está nos vendo, nos acompanhando através do Facebook, ó, tá passando o nosso endereço aqui. Maurício, o que a pessoa precisa fazer no Facebook? Tem que curtir, tem que compartilhar, manda seu pedido de oração, comenta, fala pros amigos, né? Né? Divulga esse Divulguem. negócio pra gente também. Quem tá vendo a gente através do YouTube tem que fazer o quê? Fazer a sua inscrição, ativar o sininho, deixa lá também o seu recadinho, deixa a sua oração, o seu testemunho. Tá passando tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. ó. Tudo sininho aqui. Leandro também, quem tá vendo a gente pelo Instagram, é só seguir lá. Ah, é só você seguir a gente pra saber tudo o que tá acontecendo. É isso aí, aos poucos nós estamos atualizando. Porque assim, gente, hoje, lógico, que a nossa força tá no Face, né? A gente tá começando ainda com as outras redes sociais. É porque a nossa equipe ainda é um pouco reduzida, né? Mas estamos colocando coisa lá para evangelizar também. E quero lembrar a todos vocês sobre o encontro Orando com o Padre Pio, que vai acontecer agora, domingo, dia 24. E eu tenho uma notícia triste para dar. É o seguinte, quem fez inscrição? Fez. Fez. Quem não fez, vai ficar pro próximo. Tá próximo. E o próximo vai ser quando? Em junho. Em junho? Em junho, Lelê? É em junho. Então aguarde aí você que não conseguiu fazer a inscrição para este encontro do dia 24, mas em junho nós vamos passar uma nova data em breve. Passa a nota vai em breve. Aguarde, porque você sobre precisa esse de março, você vai receber as notícias, as fotos. Você precisa estar os conectado nesse testemunhos. canal, você precisa ver o Orando com o Padre Pio toda sexta-feira, pra você saber quando é que vai É ser isso mesmo. o próximo Retiro Orando com o Padre Pio. Nós estamos ansiosos aqui, porque realmente vai ser um encontro de muita graça, muita bênção. O Padre Estevão vai estar lá com a gente, né? Vai ser um negócio maravilhoso. Tenho certeza que sim. E agora, é lógico, deixa eu pegar aqui na minha colinha pra mim não esquecer. Ah, quero lembrar uma coisa importante, né? Você que fez a sua inscrição, você que é aqui de São Paulo, né? Na segunda-feira agora, nós não vamos ter o grupo Padre Pio devido ao encontro, então é mais um motivo para você não faltar no retiro domingo com a gente. Isso mesmo, porque na segunda não Aí, tem encontro. não, a gente precisa descansar um pouquinho, pouco, né? Tá um né? pouquinho, domingo Mas vamos inteiro. tocar o dia todo, vamos rezar o dia todo, né? Vamos nessa batalha espiritual o dia todo, a gente merece um pouco Na desse, segunda tem um descanso. desse descanso, né? Mas vamos estar na intercessão, vamos estar orando por todos vocês como sempre, porque depois os pedidos vão lá para a Santa Missa. E agora, vamos então, né, para a frase, né, do nosso grande pai espiritual, Padre Pio, que eu tenho até medo quando vem essas frases, né? Então você prepara seu coração aí, né, para escutar hoje a frase do Padre Pio. Vamos lá, maldição. Vamos lá. Vamos com a frase, então? Hoje, dia 22 de março, nessa sexta-feira, presta atenção. Se Deus nos tirasse tudo que Ele nos deu, ficaríamos em farrapos. Vamos lá. Se Deus nos tirasse tudo que nos deu até agora, ficaríamos em farrapos. Em farrapos. Ou seja, precisamos sempre dele, né? Ou seja, também tudo Ele nos dá. Tudo que nós temos É de Foi Deus, aqui no Deus. veio de Deus. é o que o Padre Pio coloca hoje, simplesmente é isso. Se ele tirasse tudo, ficaríamos em farrapos. Farrapos significa um trapo, né? Trapo, Ou nada. Nada. Então significa exatamente isso. Tudo que temos foi Deus que nos deu. Eu acho que isso vem muito nos reportar ao tema de hoje. Porque
depender de Deus, nós sabemos que existem pessoas no mundo, nesse mundo tão conturbado, aliás, esse mundo tá maluco, né? Avião. Quanta coisa doida anda acontecendo no mundo de uns tempos pra cá. Então o que acontece? Esse mundo tá maluco, né? As pessoas estão perdendo esse senso. Mas por quê? Porque não tem essa coragem de olhar para Deus, de querer ser conduzido por Deus, de como diz... Pega de novo a mensagem do Padre Pio pra gente, lê mais um pedacinho. Se Deus nos tirasse tudo que nos deu, Sim. ficaríamos enfarrados. Ou seja, ficamos nessa loucura, sabe? Não acreditamos mais em Deus, temos medo de entregar as nossas coisas para Deus, porque nós temos o livre-arbítrio, então nós temos o poder de escolha. Até quando? E você que está nos assistindo, é simples, é só olhar, né, para as notícias, é só olhar para o teu próprio coração. Como é que anda a tua vida diante, né, de toda essa situação com Deus? Como que está o teu relacionamento com Deus? Hoje nós vamos falar sobre humildade, nós vamos falar sobre humilhação. Até que ponto, Sueli, Leandro, eu tenho a capacidade de me colocar diante dos pés de Jesus e me humilhar e falar, Senhor, eis-me aqui, eu não tenho condições mais. Então eu acho que talvez a parte mais difícil hoje, quando você fala de mundo, trabalhar essa questão, essa palavra, humilhação, ela é muito pesada para as pessoas como pensam no dia de hoje. Porque eu vou fazer uma pergunta para você. A maioria das pessoas que estão nos assistindo são filhos ou são devotos de Padre Pio. Sim. Mas eu estou sentindo uma coisa muito forte no meu coração, que hoje tem muitas pessoas que não são e estão assistindo. Que é uma E graça. estão assistindo para dizer o que eles estão falando. Sabe? Só que eu pergunto para você que conhece ou não conhece Padre Pio, vocês três que conhecem bem o Padre Pio. Padre Pio nasceu santo? Não, ninguém nasce santo. Você nasce com o chamado. Tanto que ele, desde pequeno, Padre Pio, tinha o desejo de ser padre, lembra? Falava, de pequeno vou ser frei, vou ser padre, sei lá. Só que tem o seguinte, quando Deus escolhe, aquele que nem como escolheu o menino lá, Francisco, né? O Francisco. Se ele não desse o sim dele para a humilhação da vida, que foi uma vida inteira de humilhação, ele teria sido esse santo que é? Não. Então ele deu o sim, sabendo que tudo que vinha de Deus. E tudo que ele tinha que passar vinha de Deus. Inclusive as humilhações, os fracassos da vida dele, tudo que ele passou. Sim. Mas por quê? E digo principalmente para quem talvez não acredite muito, ou muitas pessoas estão nos assistindo, não são nem católicos. Por causa disso. Então, passem por causa da cruz. E Padre Pio nos ensina, sempre nos ensinou, a abraçar a cruz. Ele abraçou de uma forma, como se diz, 100%. 100%. E sem falha. Entrega Eu me abraço, total. entrega total. Entrega radical. Talvez seja o nome, né? Entrega total. Eu abraço a cruz. E respeito aquela igreja que me ensina qual que é o valor da cruz. Essa que é a grande significado. Porque Padre Pio, chega uma hora no final da vida dele, um padre que está questionando ele fala assim, a igreja não precisa de você. Fala, não é a igreja que precisa de mim, eu que preciso da igreja. E olha isso que é lindo, isso que é fabuloso, porque, primeiro, ele, quando ele recebeu o chamado, ele tinha o desejo de receber as estigmas? Não, pelo contrário, ele ficou apavorado. Ele ficou apavorado. Ficou desesperado. Tanto é que ele queria servir a Deus em silêncio, né? Ele queria sofrer, falou assim, eu quero morrer em sofrimento, mas em silêncio. Mas, né? Como se diz, Sem incógnito. ninguém ver. Sem ninguém ver, né? Sim. E Deus o expõe, né? O expôs daquele jeito, e ali a humildade dele é provada constantemente Todo ali. dia. Porque ele é humilhado, ele é perseguido. Você imagina você ter as chagas que doem às 24 horas do dia. Quantas sangravam, vezes ele foi chamado de mentiroso? Todas Ou que ele causava as próprias chagas. chagas? Então ele era humilhado todos os dias. Mas ele entendia que aquela humilhação era para a honra e glória de Deus. Para ele entendia. É difícil, né, você chegar no entendimento Sim. desse. O que a gente quer chegar de um ponto extremo, que é Padre Pio, de humilhação, de sofrimento, mas gera uma santidade e gera a salvação de milhares e milhares de pessoas, ou milhões de pessoas. Mas eu tô falando dessa humildade nossa, simples, do dia a dia. Falando minha, sua. Você tem as chagas? Não, nem eu. Você tem o dom da bilocação? Né, Lê? Mas a gente tenta ser, do nosso mundinho, caminhar na santidade.
mas nesse caminho também ele pede humilhação. Então, antes a gente vai ler a palavra, mas tem uma frase do Papa Francisco, que depois que ele determina e faz a homilia toda sobre isso, que ele diz assim, não existe humildade sem humilhação. A pessoa que fala assim, eu sou humilde, eu sou uma pessoa humilde. E no entendimento do Papa, durante a sua homilia toda, por isso que tem essa palavra que a gente vai meditar, ele diz, se você não passou por humilhação, você não vai ser nunca humilde. Sueli, você já foi humilhada? Já, Ricardo. Já fui humilhada, já fui caluniada. E eu acho que a humilhação tem muito a ver com essa coisa da calúnia. Porque aí as pessoas mentem sobre alguma coisa que você não fez, falam que você fez, ou que você teve uma má intenção em alguma situação. E gera uma fofoca em volta, gera uma injustiça, muitas coisas, tem muita consequência isso. Eu acho que aí é o momento, você vai ficar brigando, debatendo, tentando se explicar, tentando se justificar, ou você entrega nas mãos de Deus, silencia e espera a justiça de Deus. E vou te falar, e geralmente essa humilhação, ela vem da onde você nunca espera. Sim. Essa que talvez seja a parte mais dolorida. Acho que sim. Eu tô pensando se falo ou não falo, sabe quando você fica? Mas vou falar, que nem diz hoje. Padre Pio sofreu as maiores humilhações da onde? De dentro da igreja. E se você caminha, meu amigo, meu irmão, minha irmã, se você é de igreja, é ali que você vai sofrer as maiores humilhações. Você fala, mas como assim? Eu estou trabalhando para Deus. Exatamente por causa disso. Porque se Deus vai permitir um momento desse, permite para todos nós, é que Ele quer provar a sua fé, quer provar a sua coragem, a sua determinação, olhando para a cruz. É isso. Como o Padre Pio era provado todos os dias, por isso que ele é o santo que é. Ele foi provado e ele foi ali, ele venceu todos os momentos. E tem uma graça, Leandro, na humilhação. Mas poxa vida, Deus, né? Eu fui injustiçado, eu fui isso, fui chamado disso, falaram isso de mim. Quantas vezes você que está aí no seu trabalho, né? Que é o que mais acontece. No ambiente que você está, na rua, com os seus amigos. Isso daí, por incrível que pareça, a humilhação não é ruim. Porque é um meio que Deus tem para fazer você crescer na maturidade. Ricardo, loucura isso. Não, não é loucura. Nós temos o livre-arbítrio. Eu posso pegar essa informação, eu posso pegar essa humilhação e levar para o lado negativo. Porque você não gosta de mim, porque você é isso, porque é aquilo, etc, etc, etc. Ou eu posso pegar aquilo, entender o direcionamento que Deus quer para minha vida, passar por cima desse obstáculo e crescer. Porque muitas vezes nós associamos a humilhação, a humilhação talvez na submissão. Eu me humilho a você porque eu preciso ser submisso a você. Não. Não porque você é inferior, né? Isso, não é porque eu sou inferior. Na verdade, são coisas diferentes. São coisas extremamente... Quer ver um exemplo? Eu gosto muito desse menino aqui. Eu sou um cara, não, menino, eu gostei de ser menino. Eu gostei muito de ser chamado de menino, né? Nossa, foi profundo, né? Mas olha só, o Maurício, eu tenho muito mais tempo de comunidade do que ele. Sim. Então, se eu fosse pela lógica, eu teria que mandar muito mais nele do que ele em mim. Mas ele manda em você. Ele manda muito mais em mim, sabe? E esse gesto, né? Esse humilhar-se não é como você falou? Ficar inferior a ele. Sim, não mas na verdade é uma humilhação que me traz para igual. E somamos, mas só esclarecer para as pessoas não confundir. Veja só, a comunidade tem 18 anos, já fez 19 anos agora. Mas você tem quanto tempo de comunidade? 14 anos. 14 anos. Eu estou desde a fundação da comunidade. O Maurício coordenou aqui na comunidade vários momentos com encontros de casais, né? E ele falava, não, você vai fazer isso. E a gente, sim, vamos lá fazer. Então, o que você acha? Não, ficou ruim. Não tá legal o que você fez. Então tá bom, vamos lá. Às vezes eu colocava ele numas berlindas também, né, sim, coitado? Que ele sofria, que ele falava, por que eu trouxe esse menino aqui hoje? Né? Mas é isso que é interessante. Né? Hoje nós estamos aqui, de certa forme, hoje eu cato um pé dele por causa do programa. E essa é a graça, sabe? Ou seja, um vai se conectando com o outro, ou seja, é uma humilhação
né, vamos pôr uma aspa nisso, de crescimento. Então eu cresço com ele, com o que ele me ensina, ele cresce comigo, com o que eu ensino, você também, o Leandro. Quantas vezes o Leandro passou informações para nós importantíssimas, que às vezes a gente estava no caminho e a gente nunca, então, sabe, Leandro, não, é o jeito de olhar, falar, não, cara, você está extremamente correto nisso, vamos, né, tentar endireitar nisso. E tentar entender o que Deus fala por quem. Agora, no momento, Deus está falando pelo Ricardo, está falando pelo Leandro, pela Sueli, não tem... na verdade, essa palavra, humilhação, é me colocar no meu lugar, no determinado momento correto. É no trabalho, na igreja, em todos os momentos. Eu me colocar, porque isso vai me trazer exatamente o que você está falando. Uma maturação da vida, eu respeitando as pessoas. Mas só que é aquilo, eu só vou ser humilde se eu participar da humilhação. Eu nunca vou ser humilde se eu não entender o que é. Mas não a humilhação, aquela que degride a vida. Não é essa humilhação que a gente está falando. Estou falando desse colocar. Eu sair do meu pedestal e descer para igual ao meu irmão. E é o que Deus agora, usa. E por isso, por que a gente está falando isso? Porque exatamente é essa coisa. Quando nós vamos meditar agora a palavra, a gente vai entender bem exatamente isso. Porque na nossa vida, principalmente na vida religiosa, na vida dentro da igreja, a gente entender qual é o nosso papel, né? O que aconteceu? Me veio muita passagem de Pedro com Jesus, quando Jesus anuncia a paixão. Pedro vira para ele e fala, não, nunca vai acontecer isso com o Senhor. O que Jesus fala para ele? Vá longe de mim, Satanás. Mas o que ele quer dizer? Tem algumas traduções, na Júlia fala, vá para trás de mim, vá para o seu lugar, eu sou o mestre. Então Pedro, naquele momento, passou por uma grande humilhação. Na frente de todo mundo. Mas ele vai lá na frente se tornar o primeiro Papa. Ele passou por humilhação. Mas é essa mesma palavra, sabe? De se colocar no seu lugar. Exatamente. O que Jesus faz com Pedro nesse momento? Coloca Pedro no lugar dele. Eu sou o mestre e estou falando que vai acontecer isso. Então, se coloque no teu lugar, me obedeça que o caminho vai ser correto. É isso. É tão simples. Né? E nunca trazer, né, uma coisa muito importante, tomar cuidado, porque às vezes, e esse acontece muito no ambiente dentro da igreja, às vezes você toma um corretivo, você é corrigido, às vezes até uma bronca muito bem dada. Eu sou craque nisso, eu sou craque nisso, em dar bronca, né? E às vezes assim, no meio do vulco-vulco, né? Mas nunca pelo lado pessoal. Sim. Eu tô te dando uma bronca porque eu não gosto. A humilhação não era para humilhar. A humilhação era no sentido de ensinar. De ensinar, né? De crescer, sabe? Dizer, ei, vamos por esse caminho. Caminho. Vem pra cá, aqui né? é o seu lugar. Se coloca no seu lugar. Isso. Então é importante, eu acredito que hoje, na palavra que nós vamos rezar, seria muito bom você que está nos acompanhando hoje, e para nós também, né, que nós estamos aqui, se colocar hoje aos pés de Jesus. Isso. Me veio também, nós vamos meditar a palavra agora, mas me veio assim. Lembra nos tempos antigos, Ricardo, o senhor também vai lembrar. Estou precisando da equipe da ordem. A equipe da ordem é limpeza. Começa a limpeza, começa por onde? Pelo banheiro. Quase ninguém levantava o braço. Certo? Não é assim? Sim. Eu vou limpar o banheiro. Pô, mas eu sou pregador, caramba. Eu tô aqui, eu preguei semana passada no retiro, agora eu não vou pra ordem. Fica com o braço baixo. Se coloque no lugar que Deus está te pedindo. Né? E quantos exemplos tem? E tem um exemplo dentro da igreja, da aliança que é muito legal, uma senhora que foi curada de câncer e ela se propôs a lavar o banheiro lá na Breccia e nas missas, que foi para quebrar as pernas de todo mundo. Exatamente. Chegava lá ainda careca, não foi isso? E limpava tudo. E limpava os banheiros. É um modo de agradecer a Deus pela cura que ela estava tendo e se humilhando nesse momento, né? Servindo e limpando o banheiro. Não, Maurício? É isso mesmo. E quantos testemunhos nós temos de pessoas que estavam na ordem limpando o banheiro. E não é fácil, né? Limpar um banheiro com encontro com 2.000 pessoas. Vai lá, vai limpar o banheiro. Aquilo está num estado terrível. Quantos testemunhos tem que pessoas são evangelizadas dentro do banheiro? Evangelizadas ali, naquele lugar. As pessoas
olhando para aquela cena, falando, não é possível que eu ainda levo minha vida com tanta arrogância, com tanta... Né? E essa questão... E muitas vezes a pessoa não tá nem limpando o banheiro, ela tá limpando o coração do dela. coração dela. Isso é fantástico. Né? Olha que interessante. Quando o Papa dá esse exemplo pra gente da humilhação, e foi essa palavra que Deus também colocou no nosso coração, você podia aproveitar de pegar a sua Bíblia, pegar a palavra aí. Abre em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 8. Porque quando o Padre Pio nos ensina a questão da humilhação, de servir a Deus e ser servo de Jesus, você tem que entender o que é realmente se humilhar e entender o que é ser esse entendimento da cruz. E a palavra é muito clara. Versículo 6 do capítulo 2. Ele, Jesus, estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem. Abaixou-se, tornando-se obediente até a morte, e a morte sobre a cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ele, estando na forma de Deus, não usou o seu direito. A palavra significa o quê? Ele tinha até como direito diante de Deus ser tratado como um Deus, mas não o fez. Mas fez o quê? Se despojou. Se despojou talvez da túnica de Deus, da coroa de Deus. E nem por isso ele deixou de ser Jesus. Deus. Tomando a forma de escravo. Quando a palavra é interessante entender teologicamente, quando a palavra de Deus é usada como esse termo escravo, esse termo escravo nessa época era o último do último. O escravo é aquele servente último, que não tinha direito às vezes nem à alimentação. Era o último de todos os... Tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem. Então eu saio do meu trono de Deus e sou reconhecido como homem. Aí ele é reconhecido, ele vem, aí a palavra assim, vírgula, abaixou-se. Sempre um sinal de abaixar é reconhecer o outro, a superioridade do outro. Ele se abaixou, tornando-se obediente até a morte, e a morte sobre a cruz. Quando a palavra também coloca a morte sobre uma cruz, ela quer enfatizar a máximo da humilhação humana, porque a morte sobre a cruz era a pior morte e era a pior forma de humilhação humana que tinha na época. Não existe outra forma. Eles podiam matar, chicotear, fazer o que for, mas a pior morte, a morte que mais humilhava a pessoa, era a morte sobre a cruz. Por isso que a palavra ela cita, né? A morte sobre uma cruz. Que era a forma mais humilhante que poderia existir. Você segue Jesus? Né? Eu sigo Jesus. Já declarei Jesus Senhor da minha vida quantas vezes, né? Quantas vezes? Declaro o Senhor da minha vida e eu acho que eu tenho que declarar, eu sinto às vezes que eu tenho que declarar o Senhor de Jesus na minha vida todos os dias. A cada momento. Só que Jesus, ele é tão sábio, né? O mestre dos mestres, o psicólogo fantástico, tantos termos para Jesus, que ele vai sempre ao limite de tudo. E quando às vezes estamos ensinando, queremos, talvez até passando por uma humilhação, a pessoa te cobra o máximo. E nós somos formados assim, lembra? O nosso formador dizia, eu cobro o máximo para te tirar o mínimo. Então alguma coisa eu vou tirar de você. Eu não estou sendo humilhado, estou sendo humilhado para aprender. Esse é o sentido. Mas Jesus nos mostra o máximo da humilhação. Mas o que foi depois? A vitória. Depois, a ressurreição. Eu acho que a humilhação vem, se você aceita, ela traz muito dessa vitória depois. E uma coisa bem interessante, Maurício, eu acho que quando Jesus aceita passar por toda essa humilhação, é aquela história da gente evangelizar ou de educar um filho, não é com palavras, são com exemplos. Ele viveu aquilo
E a gente consegue viver isso junto com ele. Quando a gente está numa oração profunda, você consegue entrar nesse momento de Jesus. Se você tiver uma intimidade muito grande com Jesus, você vai orar e vai entrar nessa... Ele decidiu viver nesse limite de sentimento, de dor, de desespero, para mostrar que dá. Sim, Pra um mostrar exemplo. porque ele conhece a nossa fraqueza, ele conhece a nossa miséria e que a gente chora por muito pouco. A gente reclama por muito pouco. Então ele mostrou o máximo do sofrimento e mostrando, olha, dá para vencer. E tem essa questão também, quantas vezes nós somos chamados a atenção no seguinte, aconteceu comigo, eu só vou expor aqui, aconteceu uma coisa pessoal comigo uma vez, uma calúnia, uma mentira grave aqui dentro da comunidade. E o nosso fundador nos chamou para uma conversa, falando assim, cale-se, no sentido de deixe o silêncio tomar conta, faça como Jesus. Não responda a ninguém, não fale a ninguém, não retribua nada. A recompensa virá. E foi isso que aconteceu. Sofri, perdi coordenação, saí de algumas coisas, perdi umas coisas, mas obedeci. Porque a vontade é de sair chutando, não é verdade? Sair chutando, sair brigando. E as palavras são essas. Eu sou um desses. O olho, sabe quando a pessoa te olha no olho e fala assim, seja como Jesus agora. Cale-se. Receba. Faça como Jesus. Recebeu chicoteada, inspirada. Receba, cale-se. Que a verdade, ela vem a todos. Por isso... Desculpa, Ricardo. Essa palavra mesmo que veio do exemplo de Jesus. Jesus era altamente capacitado para muitas coisas. Ou melhor, para todas as coisas. Mas essa humilhação que Deus Pai quis colocar também para que Jesus passasse, e que ele teria todo o direito do mundo de fazer o que ele bem entendesse, e ele faria muito bem e faria certo, com certeza. Deus quis que a gente aprendesse através do exemplo do seu filho. Então você pode se sentir também, às vezes, capacitado muitas vezes, a fazer as coisas, a assumir tais funções, a assumir tais cargos. Não, minha mãe, não se preocupe, porque não é nem sempre que acontece, nem sempre é a nossa vez, nem sempre é o nosso momento. Tudo tem o tempo de Deus. E no tempo certo, a glória de Deus se manifesta. Assim como aconteceu com Jesus. Que ele precisou ser humilhado, chicoteado, ferido, mas ele ressuscitou. Ele venceu. A pior das coisas, não só a humilhação, mas a morte por ela. E olha que interessante, né? É legal essas simbologias, né? Jesus ele foi humilhado, foi chicoteado, foi isso, foi cuspido, morreu. E aí ele vive um momento de silêncio no sepulcro. Silêncio total, pleno. E depois daquele momento, a ressurreição. A glória. São estágios. O que eu sinto assim, desde o início que eu senti que muitas pessoas estão nos assistindo hoje, é com esse olhar de cobrança mesmo, sabe? Olhando, quero ver o que esses caras estão falando. E eu coloco para você, faço um desafio para você mesmo. Se você tem a palavra, qualquer Bíblia que você tenha, que você use, medite. Se você não quer meditar João, medita os 3 sinóticos. Medita Mateus, Marcos e Lucas. Medita. Medita na parte onde tem a paixão de Cristo. Pega lá, pega uns 3, você vai entender lá as diferenças, as igualdades. Medita isso. Nós somos acusados como católicos, né, de venerar a cruz. Não, a gente não venera a cruz, não. Porque o nosso entendimento é o seguinte. Jesus morre na cruz por nos salvar. Isso está na palavra. Ninguém inventou na igreja. Está aqui, é palavra. Ele morre na cruz para nos libertar de todo pecado e vencer a morte. Só que o nosso grande entendimento é que tem a paixão, morte e ressurreição. E o nosso Jesus, e o seu Jesus também, meu irmão, ele é vivo, ele é ressuscitado. E para passar pela cruz, para ressuscitar, ele teve que passar pela cruz.
Essa é a questão. Não há ressurreição. Eu não uso uma sem cruz no morte. peito, nós temos uma cruz em casa, por ter a cruz, nossa, eu estou venerando Jesus morto. Não, eu estou olhando por uma morte que me salvou. E, em seguida, a ressurreição. É isso que nós contemplamos na cruz. Então você que tá aí, eu acho que é... Vamos fazer essa experiência. Se você tá aí com um crucifixo, você tá com um crucifixo no peito, pega agora nele. Isso, pega e Né? olha para ele. Pega essa cruz. Olhe para ela agora. Sem medo, sem... Às vezes as pessoas olham com repugnância, né, pra cruz. Não olhe. Nós vamos começar a rezar, nós vamos começar a orar aqui por você, interceder por você. E você poderia fazer essa experiência de olhar para a cruz de Jesus e ver esse caminho que Deus fez. Da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. E você vai entender que muitas vezes no nosso caminho acontece justamente isso. A nossa paixão, a nossa morte e a nossa ressurreição. No nosso trabalho, às vezes no meio dos nossos familiares. Quantas vezes nós não somos, às vezes, humilhados pelos nossos próprios familiares? Eu ia chegar aí. Né? E a gente acaba Pelas pessoas que a gente confia, né? Não, e a gente acaba entendendo porque uma grande vitória, uma grande bênção na nossa vida, nós precisamos morrer para outras coisas. Sim. Não é? Para estarmos aqui, você não morreu para tantas coisas? Sim. Nós não estamos aqui simplesmente porque nós somos bonitos, porque bonito nós não somos, mas... E é muito interessante que hoje é 22 de março e nós estamos em plena quaresma, vivendo esse período, né, de preparação para a Páscoa, né? Vivendo esse período de reflexão, esse período que nós, na igreja, nos recolhemos no sentido de entender todo esse caminho, entender qual é o meu caminho, talvez de humilhação que eu preciso passar para entender aquele Jesus que me salvou, aquele Jesus que morreu por mim, aquele Jesus que me salvou dos meus pecados, mas ressuscitou e está aqui no nosso meio. E nós estamos recolhidos nesse momento, nessa quaresma, tentando entender e nos entender também, né? Todos os anos nós fazemos essa reflexão. Como cristãos, nós temos que fazer esse caminho, essa reflexão. É por isso que agora nós vamos interceder por vocês, porque se você se sente humilhado por algum motivo, coloque aos pés da cruz. Você, como o Ricardo disse, essa cruz que você tem na tua casa, que está no seu peito, ou no seu terço, pega ele nesse momento agora e olha para esse Jesus que venceu a morte. Olha para esse Jesus que mostrou para você como humano, a palavra nos disse, ele se fez homem. E como o homem passou por toda a humilhação. Ele não passou pela humilhação como Deus, porque ele não quis ser Deus, e sim homem. Olha para esse Jesus nesse momento que está aí na cruz. E peça agora entendimento sobre a luz do Espírito Santo, sobre esse momento que você está vivendo, o momento do teu trabalho, na tua família, na tua casa, com o teu esposo. Se coloca diante do Senhor e peça a graça de passar por essa humilhação para alcançar a graça de Deus. A graça de Deus está te esperando. Muito, muito mais aquilo que você está pedindo vai vir até você. Mas talvez você se recolhe e não olha para Deus, não olha para Jesus na cruz, com medo talvez dessa possível humilhação. Nós pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus, e pela intercessão de São Padre Pio, ó Pai, coloca no coração dos teus filhos esse entendimento, que possam nessa noite ser esclarecidos por tantas dificuldades que eles vivem na vida, no trabalho, tantas esposas nesse momento pedindo pelos maridos, que eles possam se converter. Nós clamamos a Ti, ó Pai, toca o coração desses esposos duros, violentos, machistas, uma verdadeira conversão, Senhor. Dê a eles nesse momento um coração de carne, tire esse coração de pedra, Senhor. Que possamos entender esse caminho, que é o caminho da cruz. Derrama sobre todos os teus filhos nesse momento, Senhor, o teu Espírito Santo. Não fique parado somente na sua dificuldade. Não fique parado no seu orgulho, na sua
sua vaidade. Não fique parado diante dos sofrimentos, porque às vezes você pensa que eu preciso ser assim, humilde. Mas humildade não é ficar parado, não é estar somente aos pés da cruz. E você também não deve ficar parado somente no seu orgulho, somente naquilo que você acha que é capaz de fazer e não tem a oportunidade talvez de fazer, porque não chegou ainda o seu momento, mas você não aceita ainda isso. Vá além. Vá além dos seus limites, além das tuas limitações, vá além da cruz, porque muito mais você pode fazer, você pode ir, meu irmão, muito mais você pode ir, minha irmã. Então olhe mesmo para o alto, olhe mesmo para a cruz, olhe para aquilo que está acima da cruz, porque foi para isso que você foi criado. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Não quero estar somente aos pés da cruz dos seus sofrimentos, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Restitui, Senhor, nesta noite a coragem. Restitui, Senhor, Mas eu posso essa vontade de buscar, essa vontade de entender, Senhor. pois me Glorificado seja mostraste o Senhor que está sendo derramado pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor. o quanto mais. Vai restituindo a fé, a coragem, o entendimento, a sabedoria, o discernimento, Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, te louvar e te bendizer pelas graças derramadas sobre todas as pessoas nesta noite que estão acompanhando, orando com o Padre Pio. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado pela restauração, pela libertação que faz nessa noite. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo novo que o Senhor mostra a cada uma dessas pessoas. Pessoas que tinham perdido o rumo da sua vida se conectam novamente a Deus nesta noite, através da cruz. Bendito seja, Senhor. Exaltado seja, Jesus. Louvado. Que tens por mim, Jesus. O amor que Deus tem por mim, por você, por vocês que estão nos acompanhando, é Deus realmente realizando grandes coisas, grandes libertações Acho que a frase que fica é: não quero estar somente aos pés da cruz. É A isso. cruz não é Não é parada. parada. Na verdade, ela é É a grande ponte. a grande ponte. É a salvação. Que graça. Pedir a Deus que Ele mostre onde eu posso ir quando eu estou nessa humilhação, É né? isso. Amém. Amém. Que Essa bom, né? Muito bom. Louvado seja Deus, né? Quanta graça. Já Olha terminou? só. Terminando? Estamos terminando. Estamos terminando, graças a Deus. Quantas coisas lindas, né? Quantas vidas tocadas hoje. Que você realmente possa viver esse mistério da cruz nessa noite na sua vida. Infelizmente, nós estamos chegando a mais um final do Orando com o Padre Pio. Se pudesse, a gente ficava a noite toda Com rezando certeza. aqui. Mas não dá, a gente tem que ir pra cá, que não temos que cuidar dos filhos, né? Temos um monte de coisa pra fazer, então nós vamos ter que ir embora também. Mas olha só, fiquem com Deus, que São Padre Pio realmente possa interceder por cada um de vocês, que Maria Santíssima, né, venha nos ensinar a seguir a loucura da cruz, né? E que realmente nós não paremos aí. São Padre Pio, Rogai por nós. estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Leva-me, conduza-me por tuas veredas.